E eu converso agora com a deputada federal por São Paulo e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Deputada, agora quase boa noite, boa noite já. Obrigada pela presença. Obrigada, Denise. É uma alegria poder estar com você aqui, com friozinho na barriga, esperando aí o resultado das eleições no Brasil. Pois é, apuração muito lenta de início, depois é que começa a definir mesmo todo o cenário, mas a senhora, inclusive, se afastou, né, da Câmara para trabalhar nas eleições municipais. O seu partido aqui em São Paulo apoia Ricardo Nunes. É isso mesmo. A gente rodou o Brasil praticamente, dando apoio a todas as candidaturas, né, e apresentando também uns bons quadros para disputarem as capitais e as grandes cidades. Agora, qual é a sua expectativa em relação a esse cenário de São Paulo? Por enquanto, nós estamos, como eu disse, só no comecinho, mas está Ricardo Nunes e Pablo Marçal, seguido de Boulos. É um cenário em que todas as pesquisas mostram praticamente um impacto técnico entre os três principais candidatos e a gente sabe que muita gente indecisa indo para a votação. Então, tudo pode acontecer na cidade de São Paulo. É incrível imaginar que a gente chega numa eleição na principal cidade do país, num cenário de indefinição, né? E num cenário diferente de algumas capitais em que você teve um peso da polarização diferenciado, né, que a gente não vê normalmente numa eleição municipal tão acirrado. Aqui acabou acontecendo esse efeito, né, da polarização direita ou esquerda e agora é esperar algumas horas para a gente ver o resultado desse empate. Agora não foi só a polarização direita e esquerda, foi direita e direita também, né? Também. Porque teve Pablo Marçal e Ricardo Nunes, eles tiveram grandes embates nos debates, a troca de acusações um contra o outro e os dois meio que disputando o apoio de Bolsonaro, não é? Como é que seria um segundo turno entre os dois? Olha, boa pergunta, mas eu acho que, assim, minha opinião, um segundo turno entre Nunes e Pablo, eu entendo que os votos de Boulos devem migrar mais para um perfil como Nunes. Então, eu entendo que, eu sempre falo que uma eleição de segundo turno é uma eleição de menor rejeição. Geralmente, quem vai para o segundo turno com a menor rejeição tende a ganhar a eleição, né? E a rejeição do Pablo hoje é a maior dentre os três candidatos. Então, qualquer um cenário em que fosse para o segundo turno, Pablo e Boulos é uma indefinição. Ambos têm uma rejeição acentuada, né? Naturalmente, eles têm posições ideológicas bem diferenciadas e bem firmes, mas eu entendo que o Ricardo indo para o segundo turno, pelo fato dele ter a menor rejeição, a tendência é que ele leve a eleição. E mesmo com a avaliação que se faz da cidade, uma coisa que chamou a atenção em algumas pesquisas é as pessoas não associarem o nome dele ao atual prefeito. Né? Então é um terreno ainda a ser percorrido, né? E isso é ruim por quê? Porque você teve uma gestão que teve muitas entregas, então é importante divulgar isso de uma forma mais efetiva para as pessoas terem a associação de que aquela entrega no bairro dela veio do prefeito ou não. Né? E de fato, esse desconhecimento da população, dos políticos, do candidato a prefeito, de quem é o prefeito atual, gera naturalmente um trabalho de posicionamento ainda mais forte. Eu continuo conversando agora com a deputada federal por São Paulo e presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu. Deputada, dá para entender por esses números aí da grande São Paulo, do interior, o teu trabalho, né, de vir para cá São Paulo e deixar a Câmara. Osasco está indo bem. Osasco, Gerson Pessoa deve ganhar em primeiro turno. O trabalho do prefeito Rogério Lins é digno de muito respeito, muita admiração. E eu entendo que ele deve levar lá. Itapevi, que é a cidade vizinha, também, com o Teco, né? E tem concorrentes do partido em Diadema também, não é? E tem alguma outra expectativa para o estado de São Paulo como um todo? O Podemos teve um resultado muito significativo, Denise, em prefeituras de 2 turnos na última eleição municipal. Nós fomos o terceiro no estado de São Paulo, que foi para mais cidades de segundo turno, apostando justamente em líderes equilibrados com menor rejeição, que é aquela lógica que eu estava te falando de colocar um candidato no segundo turno com uma rejeição menor, a chance dele é muito grande. Exemplo, Mogi das Cruzes, a gente foi para o segundo turno com o Caio com 28% versus 42% do prefeito. E no segundo turno virou eleição o Caio com 58%. Hoje o Podemos disputa a maior parte das cidades desse segundo turno, São Bernardo do Campo, Diadema, o Grande ABC, Piracicaba, e eu acho que o resultado vai ser bem positivo. Alcançando o segundo turno, geralmente o nosso candidato é aquele que tem a menor rejeição.
Agora, isso seria proposição menos polarizada, como a gente tem falado, que tem acontecido aqui na cidade de São Paulo e em várias outras cidades pelo país, né? Exato. A tendência, quando você consegue fazer um cenário em que vai para o segundo turno, geralmente um dos polos da polarização, mas o outro num perfil mais equilibrado, é muito difícil que a polarização vença a eleição. A gente falava desse cenário, pelo menos nesse início de apuração aqui em São Paulo, mostrando à frente Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Pablo Marçal, em algumas pesquisas, chegou a passar dos 50% de rejeição, né? Exato, por isso que num segundo turno, o único cenário, ao meu ver, de total indefinição seria Boulos e Pablo. Aí é indefinido. Agora, e em relação à conciliação das propostas e interesses de todos os partidos que estão nessa base de apoio de Ricardo Nunes, que foi uma coisa muito discutida, são 12 partidos, não é? E não se sabe qual seria a interferência, por exemplo, do presidente Bolsonaro ainda, e do ex-presidente, ainda que indireta, né, mas via PL, que também tem bancado muito a candidatura dele. Como é que se concilia os interesses partidários? Não acho que tem dificuldade, porque a maioria desses partidos já compõe a base do Ricardo, né? E você não vê uma interferência de nenhum deles de uma forma muito incisiva. O Ricardo toca a prefeitura dialogando, construindo, conversando, entendendo o problema dos vereadores da cidade, pensando em soluções efetivas. Quem conhece o Ricardo sabe que ele não fica na briga ideológica, né? Ele é mais pragmático na solução de problemas, e eu acho que é isso que falta um pouco na política. Então, eu entendo que não haveria muita dificuldade ou mudanças radicais na forma conduzida pelo prefeito Ricardo Nunes na gestão pública. Agora, em relação à composição da Câmara, que é muito importante na gestão de um prefeito, ele foi até bem sucedido nessa negociação toda, mas se conta com alguma alteração mais relevante? Olha, eu acho que o Podemos vai ter um crescimento significativo, né? Até o momento da apuração, a gente era o partido mais bem votado até o último momento, mas numa estratégia de construção, de dar oportunidade para os novos líderes. Isso vai acontecer nessa eleição. Você teve muitos candidatos também de redes sociais, né? Dentro do Podemos, por exemplo, a Ana Carolina Oliveira, que é mãe da Isabela Nardoni. Então você tem muitos candidatos de rede, que sempre é uma incógnita, mas são candidatos que têm crescido muito. E isso vai influenciar diretamente no resultado agora da Câmara. Eu entendo que a maior parte dos vereadores eleitos fazem parte hoje da base, ou estão em partidos que fazem parte da base do prefeito Ricardo Nunes. O que facilitaria uma eventual gestão. Agora, a gente tem essa questão das redes sociais tendo uma importância muito grande nas decisões. Por exemplo, a escolha de vereador quase sempre é por indicação. Muitas vezes a pessoa vê no caminho, indo votar, um número e fala, vou votar nesse, vou votar num que está no bairro, que alguém indicou, algum amigo. Agora, as redes sociais podem tornar essas pessoas mais conhecidas. O Podemos quis aproveitar essa força que veio da rede social? A gente trabalha com os dois cenários, né? A gente aposta muito em novos líderes, e nós temos dentro do Podemos candidatos de base, que a gente chama, que são perfis que têm trabalho de base em entidades sociais, né? Trabalho mais comunitários, e temos perfis, por exemplo, como a Ana Carolina Oliveira, como o Kenji, que tem um perfil mais de rede social, né? Então nós temos os dois perfis reunidos, mas com características muito semelhantes também, de um perfil mais de equilíbrio, menos radicalização. Agora, deputada, até voltando, claro que as eleições vão continuar mobilizando as atenções dos políticos, dos congressistas, até que se conclua o segundo turno também. Mas como é que a senhora vê o caminho do Congresso daqui até o final do ano? As pautas a serem discutidas. Hoje estamos praticamente no final do ano e logo começa, aliás, já começou as discussões para a eleição da futura presidência da Câmara e do Senado, né? E eu entendo que agora, pós-eleição, o clima de eleição na Câmara, ele vai se acirrar, né? Então, a tendência é que a Câmara tenha as pautas também afetadas pela disputa da Câmara, que pode cair ou no entendimento, como aconteceu com o presidente Arthur Lira, ou pode haver algum tipo de divisão. E aí a gente vai entender o cenário de como o governo vai se posicionar para influenciar isso, mas eu entendo que ele deve manter uma neutralidade, uma não interferência, para não correr risco, né, de ter amanhã um presidente na contramão
das ações do governo. Para não enfrentar adversidades maiores de uma futura gestão e encaminhamento de pautas, que é uma coisa muito importante, né? O governo sofreu algumas derrotas relevantes, né? Embora ele tenha avançado com a agenda, teve muitos tropeços e se falou dessa questão exatamente de articulação política, né? E a Câmara, assim, acho que como nunca visto antes, né, ela assumiu um protagonismo que é difícil hoje qualquer governo que entra tirar esse protagonismo da Câmara. A Câmara, ela acaba decidindo as pautas de fato, muito diferente do que acontecia antigamente, né? O presidente da Câmara tem um poder gigante, né, para interferir nas pautas, para posicionar, isso tem acontecido, o Legislativo não aceita mais muita interferência. Esse cenário realmente no Poder Legislativo no Brasil sofreu uma mudança significativa. Mas isso não acaba esvaziando um pouco o poder do governo central em determinadas decisões e o tornando refém, como nessa discussão eterna que nós vamos ter sobre as emendas? Com certeza. Eu acho que era muito importante, assim, ter um orçamento, sim, do governo, né? Mas criar um mecanismo de governabilidade que ambos sejam ouvidos, mas que você consiga manter, sim, um poder específico para o governo que acaba tendo uma visão mais ampla do país. Essa é a verdade. Aí você pega regiões que têm subrepresentatividade de deputados federais, por exemplo, hoje eles acabam ficando sem recurso. Né? Então, por quê? Porque todo orçamento é direcionado hoje pelo parlamento, quase. É uma realidade. E muitas vezes não bate com o que é o programa federal, não se consegue estabelecer um modelo de investimento e destinação de recursos. É isso. Eu acho que era importante ter os dois também, porque não é bom para o Brasil também um parlamento que seja dependente do Poder Executivo, porque o papel de um deputado, a gente sabe disso, é fiscalizar o poder público. Mas a população, Denise, que muitas vezes é impressionante, olha, eu fiz campanha esses 4 meses que eu me licenciei do mandato, você pergunta nas reuniões, quem sabe o que faz um deputado federal? Ninguém levanta a mão. Pouquíssima gente sabe o papel de um deputado, de um vereador, inclusive é uma luta minha em Brasília, a inclusão da educação cidadã e política nas escolas, para ensinar os nossos jovens o papel dos seus representantes. Então, muitas vezes, o deputado é cobrado do papel de um vereador, de um prefeito. Exatamente. E por isso que todo o problema dessa questão que se fala muito da troca de emendas para garantir a governabilidade, vem lá de baixo. Porque o eleitor cobra do vereador, do deputado federal, o que é papel do prefeito. Então, exige do deputado, muitas vezes, ter um orçamento para entregar para o eleitor o que o eleitor quer, e não o que deveria ser o papel dele. Isso é ruim. Mas o deputado também tenta manter a base dele através dessa transferência de recursos de emendas. Isso, né? E aí ele tem um eleitorado meio cativo. É isso que eu estou falando. Então, assim, mas não pode ser só isso, porque senão as regiões que não têm um deputado federal, elas ficam com um problema sério, crônico de envio de recursos federais. Então, precisa ter um equilíbrio. A gente não pode ter um parlamento tão submisso ao Poder Executivo, que não tem o papel de fiscalizar, de cobrar e de pautar o que ele acha importante, mas também não pode ser tão independente que coloque o governo fora de estabelecimento de prioridades macro. Inclusive porque o governo tem um orçamento muito apertado, né, em que ele tem que incluir também as emendas parlamentares, então o que sobra para investimento efetivo é muito pouco. É isso. A margem de manobra é muito pequena, né? Então a gente vê o governo meio que encurralado. Ele quer fazer determinadas obras, mas ele não pode, porque ele esbarra na falta de orçamento. O equilíbrio é o melhor caminho. Agora, voltando à questão de São Paulo, eu queria saber como é que a senhora avalia a posição de Pablo Marçal, que ele chamou a atenção do país todo em relação ao comportamento que ele teve em debates, nas campanhas. O último fato foi esse laudo contra Boulos, que foi desmentido muito rapidamente. Ele é colocado como uma direita alternativa, radical, mas que seria similar a outra direita que ganhou força com a eleição de Bolsonaro. Como é que se pode conviver com esses dois lados? Olha, é interessante porque você tem o eleitor do Pablo, que é aquele eleitor extremista de direita, mas você tem um perfil na população que é interessante, que ele gosta do barulhento, que ele gosta do radical, que ele gosta do enfrentador. Eu vi gente que votava no Boulos indo votar no Pablo. Então, qual que é a lógica disso, né? Então você tem um debate ideológico na política, mas que não necessariamente está 100% na sociedade. Você tem um perfil de eleitor que nem entende direito essa diferença ideológica, mas ele vê alguém ali com coragem, batendo, fazendo corte na rede social. A nossa juventude foi diretamente impactada, porque a nossa juventude, muitos não, meus filhos, eu tenho 3 filhos, não veem televisão.
Ele só vê em YouTube, internet, rede. Então, quem tem uma estratégia para entrar ali, naturalmente pega um público que a classe política não necessariamente está falando. O problema é que vai ter uma formação mais radical também dos novos eleitores, né? Exato. E eu acho que é necessário pensar uma forma de atingir também essa juventude por meio da educação, para que eles consigam ter critérios de escolha, entendendo, não só com corte, porque não necessariamente o corte representa a realidade. Exatamente. Né? Ela é o Isso retrato perigoso. do que o candidato quer passar, a Exato. mensagem dele, né? Formatada de forma a atingir aquela linguagem. Mas é isso, eu agradeço muito a participação da deputada federal Renata Abreu, que é presidente do Podemos. É isso, muito obrigada. Obrigada, viu, Denise? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Laerte